teorema de Pitágoras vale para triângulos retângulos, triângulos que possuem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus geralmente é indicado por um quadradinho assim, ó, no canto do triângulo, tá? Então aqui nós temos os ângulos de 90 graus. O que acontece? Quando você tem um triângulo como esses aqui, um triângulo retângulo, o maior lado a gente chama de hipotenusa e os outros dois lados, os lados menores, a gente chama de catetos. O teorema de Pitágoras estabelece que em um triângulo retângulo, isto é, um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o quadrado da medida do maior lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Como assim, professor? Olha, o maior lado é sempre a hipotenusa, é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. No caso deste triângulo aqui, ele está representado pela letra X. A sua medida está representada pela letra X. Então, de acordo com o teorema de Pitágoras, para este triângulo do item A, temos x ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo essa equação polinomial do segundo grau, nós podemos determinar o valor de x, que corresponde à medida desse lado aqui do triângulo. Vamos em frente. Nesse caso, x ao quadrado será igual. Do lado direito da igualdade, temos aqui uma expressão numérica envolvendo uma adição e algumas potências. A gente resolve primeiro as potências, né? Quanto que é 21 ao quadrado? É 21 vezes 21. Fazendo a continha, vemos que 21 vezes 21 é igual a 441. Vou apagar isso aqui. E nós ainda devemos adicionar o quadrado de 28, isto é, 28 ao quadrado. É o mesmo que 28 vezes 28. Vamos ver quanto que dá. 28 vezes 28 dá 784. Eu vou anotar bem aqui e podemos seguir em frente. Vou apagar isso aqui. Agora eu vou repetir o que temos do lado esquerdo da igualdade. Aqui está. Para continuar, eu vou somar 441 mais 784. Vemos então que o resultado é 1.225. Eu vou anotar bem aqui. Eu vou apagar essa continha aqui. Para seguir em frente, a gente tem que pensar em um número que ele vezes ele mesmo, isto é, ele ao quadrado, dê 1.225. Professor, não sei que número é esse. Então, vamos fazer alguns testes. Eu posso te dizer que 15 ao quadrado é 15 vezes 15 e dá apenas 225, eu sei de cor. Então, o número que nós estamos procurando é maior do que 15. Eu vou testar 25 agora. 25 ao quadrado é 25 vezes 25 e eu sei de cor também que dá apenas 625. Isso me leva a crer que o número que nós estamos procurando é 35. 35 ao quadrado, isto é, 35 vezes 35, quanto que dá? Eu vou fazer essa continha aqui nesse lugar. Tudo pronto, vamos ver quanto que dá. Ok, para a nossa alegria, 35 vezes 35 dá 1.225. Qual é o número que ele ao quadrado dá 1.225? Nós acabamos de ver que o número positivo que satisfaz isso aqui é o número 35. É claro que menos 35 vezes menos 35 também dá mais 1.225. Só que x deve corresponder aqui a um valor positivo, pois ele representa a medida do lado de um triângulo. Então, para o item A, x vale 35. Professor, revisa o que o senhor fez? Claro, de acordo com o teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida do maior lado, isto é, o quadrado da medida da hipotenusa, aqui está, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, dos catetos. Então, eu escrevi que x ao quadrado era igual aqui, ó, a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. E então, a gente resolveu essa equação e vimos que x vale 35. Vamos agora partir para o item B. No item B também temos um triângulo retângulo, mas repare que o lado oposto ao ângulo de 90 graus vale 25. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, vale 25.
Então, eu vou começar escrevendo que, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede x, é esse aqui, e o outro mede 24. Aqui está. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, vamos em frente. Bom, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, eu sei de cor que dá 625. Como é que você sabe, professor? Eu pratico constantemente. Pratique você também e você vai acabar memorizando algumas coisinhas. Agora, enquanto você não sabe de cor, se você souber multiplicar 25 vezes 25, você verá que o resultado é mesmo 625, ok? Eu vou repetir aqui o x ao quadrado, não há muito o que fazer com ele agora. Professor, mas ainda tem ali 24 ao quadrado. Tu também sabe de cor quanto que é 24 vezes 24? Se você não tem certeza, é melhor multiplicar e conferir do que escrever errado, concorda? Principalmente quando você está gravando um vídeo para o YouTube. Vamos multiplicar, então, 24 vezes 24 para determinar o valor do quadrado de 24. Estamos vendo aqui que 24 vezes 24 é 576. Vamos anotar bem aqui. Eu vou apagar essa continha aqui. E vamos em frente. Para continuar, de maneira que a gente possa determinar o valor de x, eu vou subtrair 576 dos dois lados dessa igualdade. Do lado direito, quando eu subtrair 576, vai sobrar apenas x ao quadrado. Aqui eu tenho mais 576, se eu subtraio, cancela, sobra só o x ao quadrado. Do lado esquerdo, eu vou ter que fazer a conta. 625 menos 576. Vamos fazer. Fazendo a continha, vemos que o resultado é 49. Então, dessa linha para a linha seguinte, eu subtraio 576 dos dois lados da igualdade. Do lado direito da igualdade, cancelou aqui, sobrou só o x ao quadrado. Do lado esquerdo da igualdade, 625 menos 576 é igual a 49. Eu vou apagar essa continha aqui. Bom, aqui está escrito que 49 é igual a x ao quadrado. Naturalmente, isso é o mesmo que dizer que x ao quadrado é igual a 49. Bom, um número ao quadrado é um número vezes ele mesmo, né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Professor, 7 vezes 7 é 49. Beleza, menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Mas como x representa a medida do lado de um triângulo, a gente vai ficar com um valor positivo. Então, para este caso, x vale 7. A gente pode até dizer 7 unidades de comprimento, já que a questão não especificou qual foi a unidade de medida utilizada, né? Então, neste caso aqui, x vale 7. Vamos partir agora para o item C. No item C também temos um triângulo retângulo. Tem aqui a presença do ângulo de 90 graus. E você vê que oposto ao ângulo de 90 graus tem um lado cuja medida é x. Então, a hipotenusa mede x e os catetos medem cada um raiz de 10. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. E a gente pode escrever assim. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, eu vou colocar as medidas dos catetos aqui, ó. Neste caso, x ao quadrado é igual ao quadrado da raiz quadrada de 10 mais o quadrado da raiz quadrada de 10. Ficaremos com o seguinte. X ao quadrado será igual. Bom, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada são operações contrárias. Então, quando você tira a raiz quadrada e logo em seguida eleva ao quadrado, bom, você fica com o mesmo número que você tinha inicialmente. Por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 4? Você vai dizer que é 2. Agora, se tu pega a raiz quadrada de 4 e eleva ao quadrado, isto é, eleva 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, quando tu pega a raiz quadrada e eleva ao quadrado, tu acaba ficando com o mesmo número que tu tinha no início. Vamos fazer mais um exemplo. Quanto que é a raiz quadrada de 9? Você vai dizer com tranquilidade que a raiz quadrada de 9 é 3. Agora, se tu pega a raiz quadrada de 9, isto é 3, né? E eleva ao quadrado, aí tu vai obter o quê? 3 vezes 3, que é 9. Então, tu pegou a raiz quadrada de 9, que era 3, e elevou ao quadrado e deu 9. Então, quando tu faz a raiz quadrada e logo em seguida eleva o resultado ao quadrado, tu acaba ficando com o mesmo número que tu tinha no início, tá? Lembrando que a gente só calcula a raiz quadrada de número maior ou igual a zero. A gente não calcula a raiz quadrada de
número negativo, tá? Então, seguindo esse exemplo, seguindo esse padrão, a gente pode dizer que o quadrado da raiz quadrada de 10, bom, é 10. A gente pode dizer que uma coisa cancela com a outra, né? Sempre tomando alguns cuidados, tá? Aqui, do mesmo jeito, vamos ficar com 10. Então, no caso do item C, x ao quadrado é igual a 10 mais 10, portanto, x ao quadrado é igual a 20. Professor, então eu vou procurar agora um número que ele ao quadrado dê igual a 20. Que número é esse, professor? Bom, a gente pode garantir que não é um número inteiro, né? Porque 4 ao quadrado dá 16, menos que 20, né? E 5 ao quadrado dá 25, que passa de 20. Então, com certeza, nesse item C, x corresponde a um número entre 4 e 5. Então, será um número que não será um número inteiro. E aí, professor, o que eu faço? Você pode escrever o seguinte. Como x é um valor positivo, você pode escrever assim. X corresponde à raiz quadrada do número 20. Aquele número positivo que ele vezes ele dá 20. Professor, tem como simplificar? Tem sim. Basta você lembrar o seguinte. O número 20 é o mesmo que 4 vezes 5, é ou não é? Isso aqui, ó, a gente pode separar. É a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a raiz quadrada de 5 não é um número inteiro. Eu vou deixar assim mesmo. Mas isso aqui já é uma forma mais simples de escrever, né? Então, recapitulando. O número 20 pode ser escrito como 4 vezes 5. Aqui está. A raiz quadrada de 4 vezes 5 assim, a gente pode separar como a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4, você sabe, é 2. Eu escrevi aqui. E a raiz quadrada de 5 eu coloquei do lado.